Fala galera, bem-vindos ao Por Outro Lado. Aqui você é livre para discordar. Antes de mais nada, te peço que se ainda não é inscrito, por favor se inscreve no canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Se você gostar do vídeo, deixa aí o like, deixa aí aquele joinha, isso não vai te custar nada. Também a tua opinião é muito importante para mim. Deixa aí tua opinião. Eu quero aprender com você, eu quero saber tua opinião, quero saber o que é que você acha, se concorda, se discorda. E se puder, compartilha esse vídeo com alguém, manda para um amigo, manda para um parente. E sem mais conversas, vamos ao vídeo de hoje. Então, galera, hoje vamos falar sobre dízimo. Esse assunto que gera bastante controvérsia, bastante dúvida, bastante polêmica. Afinal, é bíblico você entregar o seu dízimo? Onde que está na Bíblia isso? Jesus falou algo sobre o dízimo? Isso existe uma divisão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, a Velha Aliança e a Nova Aliança. O dízimo está presente nas duas alianças? Hoje é correto nós entregarmos a 10ª parte de tudo que recebemos para a igreja? Segue aí nesse vídeo e vamos desvendar esses mistérios. No livro de Gênesis, no capítulo 14, versículo 20, vemos a primeira menção sobre o dízimo na Bíblia, onde Abraão vai entregar o seu dízimo ao sacerdote Melquisedeque. E notamos com isso que isso é uma prática bastante antiga, antes mesmo da existência dos levitas. Ora, sabemos que a tribo de Levi, a instituição do dízimo, o povo de Israel, a 10ª parte de tudo, da colheita, de tudo que tinham, que recebiam, era entregue para a tribo de Levi. Os levitas eram mantidos com os dízimos entregues. O livro de Malaquias, que é bem conhecido, acredito que na sua igreja ele é bastante lido antes da recolha dos dízimos e das ofertas. Malaquias 3:10, trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Isso é uma exortação ao povo de Israel para que o povo entregue ou volte a dar o dízimo à tribo de Levi. Acredito que estavam em falta e o profeta Malaquias veio para exortar o povo de Israel para voltar a entregar o dízimo que era para a tribo de Levi. O contexto desse livro de Malaquias é esse, tá? A velha aliança, a mensagem é destinada ao povo de Israel para que o povo volte a entregar o dízimo à tribo de Levi. Chegando do Novo Testamento, que começa com Jesus, começa com a história de Cristo, a nova aliança, vemos que Jesus era sustentado por algumas mulheres. O livro de Lucas, no capítulo 8, nos diz isso, que algumas mulheres, Maria Madalena, entre outras, cita o nome de Susana, o apoiavam, tanto de forma presencial como de forma material. Nós não vemos em momento nenhum Jesus entregando dízimo ou muito menos recolhendo o dízimo. Também não vemos o apóstolo Paulo em nenhum momento recolhendo dízimos ou entregando dízimos. Tudo são ofertas, ofertas de amor, ofertas de caridade, ofertas alçadas para manutenção, crescimento e expansão da obra e para sustento também. Ora, sendo assim, todos nós somos fruto da nova aliança. Já não vivemos na velha aliança. Até que se vivêssemos essa velha aliança, nem tínhamos parte no reino. Graças a Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, fez uma nova aliança e da cruz para frente já não se vê essa prática do dízimo.
da obrigatoriedade que é com que é imposta. Muitos sermões, muitas doutrinas, muitos pastores exortam a igreja num tom sério, num tom pesado, no tom de ameaça e, biblicamente falando, da cruz para frente, já não ouvimos falar nessa prática da entrega do dízimo, muito menos no valor de 10%. E isso é uma prática antiga, isso ficou para a velha aliança. O povo de Israel entregava a 10ª parte de tudo para a tribo de Levi. No Novo Testamento já não vemos, não temos notícia, não temos informação sobre tal prática. Ivaldo, peraí. Então você está me dizendo que eu não devo entregar o dízimo? Olha, entregar o dízimo como uma obrigatoriedade, como a igreja lhe impõe, você não deve. E ao contrário do que muitos dizem, se você não entrega o seu dízimo, você não está em pecado, você não está em falta, você não está em falha, nem para com Deus, nem para com a igreja. Isso é coisa do homem, isso é doutrina. Ainda mais porque, pensa comigo, onde já se viu o evangelho do amor. Cremos na cruz, cremos no amor, cremos na graça. As tais ofertas voluntárias que alçamos, tiramos ofertas voluntárias e entregamos para a igreja, para manutenção, para pagamento de contas, para sustento do obreiro, para diversas coisas que sabemos que a igreja precisa para funcionar. Obras sociais, projetos, ofertas voluntárias. O nome dízimo, o peso do dízimo e a obrigatoriedade, isso é coisa já da velha aliança, como aqui foi dito, e vou falar mais um pouco sobre isso agora. Vem comigo. Sabendo que a lei que institui o dízimo me impõe ou uma maldição ou uma recompensa. Então, isso é um paradoxo, isso é muito contraditório, porque cremos no evangelho do amor e recebemos o sacrifício da cruz por amor e nos entregamos a Cristo por amor. Sabemos que Ele nos amou primeiro e nós temos a opção de o amar em troca. E se eu entrego o meu dízimo sob pena, sob alguma pena, olha, se você não entregar o seu dízimo, você, sua casa, sua família estão ou serão amaldiçoados. Existe a história da figura do devorador, do tal demônio que vem devorar os seus bens, devorar suas finanças. E pensa comigo, eu entrego o meu dízimo para que isso não me aconteça. Então não tem amor nisso, não tem voluntariado, tem medo. Eu entrego porque eu estou com medo. E esse tipo de oferta, Deus não aceita, Deus não recebe esse tipo de oferta, se não é por amor. E nem essa é a relação que Deus quer ter conosco. Isso é algo que a igreja inverteu, isso é algo que a igreja usou ao seu favor, isso é algo que a igreja inventou e colhe todos os lucros e frutos disso. E já ao contrário disso, se eu entrego o dízimo, eu obtenho bênçãos, eu tenho benefícios. O azeite será multiplicado sobre a minha casa, não me faltará nada. E Jesus prometeu tudo isso para nós sem nada em troca. Ora, se eu vou me colocar numa posição de trocar com Deus, eu vou entregar ou eu vou devolver, é o que muitos dizem que o dízimo não é nosso, o dízimo já é do Senhor e foi me entregue apenas para eu administrar. Então é errado eu falar que eu entrego o dízimo, eu só devolvo. É isso que dizem alguns. E eu devolvo o dízimo e vou obter benefícios, multiplicação, prosperidade. Isso daí já é um outro tipo de evangelho, isso é uma outra teologia e isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso tem a ação humana, o ego e a mão humana nisso.
Então, se o dízimo é então um mandamento, se isso é uma obrigação, já parou para pensar por que tanta cena na hora da recolha do dízimo? Aquele fundo musical para tocar teu coração, aquela mensagem direcionada, preparada para te convencer a abrir a carteira, te convencer a meter a mão no bolso. E muitas vezes são tirados textos fora de contexto, que posso até fazer um vídeo sobre isso, de textos que são usados na hora da administração, antes da recolha do dízimo e das ofertas, e poderia pegar cada um desses textos e explicar o seu contexto, e muitas vezes não tem nada a ver com o dinheiro. Esses dias eu fiquei chocado e eu fui num culto de Natal, numa determinada igreja, e sabemos que os reis magos viram a estrela de Jesus brilhar no céu, e a Bíblia nos fala que os três reis magos, que é como conhecemos a história, os três reis, ou os astrólogos, e enfim, todos sabemos, se dirigiram em direção a essa estrela a fim de ver o menino e o adorarem. Isso é o que a Bíblia diz. Foram lá entregar ouro, incenso e mirra para adorar o Jesus nascido, o menino nascido, o Cristo. E numa ministração, na hora antes das ofertas, foi feita a leitura desse texto e foram capazes de dizer que os magos foram ali entregar ofertas para Deus como se fosse dinheiro e que Jesus ia precisar daquilo para viajar, para pagar hospedagem, enfim, foi feita uma fantasia. E isso tudo muito bonito no culto de Natal, todos nós emocionados, enfim, é isso que eu quero que você entenda. Se isso fosse um mandamento, e devêssemos cumprir, não precisava tanto apelo, não precisava tanta controvérsia, não precisava tanta bagunça, porque sabemos que por trás disso vem crescendo o neopentecostalismo, que isso também é outra história, e por trás dele a prosperidade, e a maioria das palavras sobre o dízimo te dá em troca a prosperidade. E entre a prosperidade com a palavra de Deus contra a palavra de Deus, é melhor as bênçãos que Deus nos concede naturalmente. A vida, a saúde, a família, o trabalho, a força para trabalhar, e assim então devemos prosperar. Não iremos prosperar porque estamos em troca com Deus. Olha, todo mês eu dou o dízimo, vou afastar de mim a maldição e vou atrair as bênçãos e estou quites, eu dou para Deus e Ele me dá e vamos vivendo. Deus não é um Deus de troca. Então, para fechar esse assunto, na minha opinião, não devemos entregar o dízimo como obrigação. Devemos, se pudermos, entregar ofertas voluntárias, ofertas de amor. Logo, vivemos na nova aliança e a marca da nova aliança é o amor, é a graça. Então já estamos fora dessa obrigação do dízimo, digamos assim. Isso é uma coisa instituída lá no Antigo Testamento, lá na Velha Aliança, em outro contexto. Nos dias atuais, entregamos para nossas igrejas, se pudermos e se quisermos, ofertas voluntárias para manutenção da casa, para pagamento de contas, para manutenção de projetos sociais, para conforto, seja lá o que for. Te desafio a conversar com o seu pastor sobre esse assunto, sobre esse tema. Mostre esse vídeo para ele, pega a tua Bíblia, se senta para conversar com o teu pastor. Pode perguntar, pode questionar. Ninguém vai ser penalizado, ou melhor, ninguém deve ser penalizado por isso. Procure entender melhor essa situação. O teu pastor vai saber bem sobre o que eu estou falando. Então, para fechar bem esse assunto, vimos que o dízimo é uma obrigação da lei mosaica, da antiga lei,
da Antiga Aliança. Lá no livro de Deuteronômio 14, 22, diz: sem falta deves dar 1/10 de tudo que a sua semente produzir no campo, ano após ano. Nós cristãos que já vivemos na nova aliança, não devemos entregar o dízimo como obrigação. Podemos entregar por amor se quisermos, mas não por obrigação. Então fica para a tua meditação o texto que está em Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14. Em vez disso, todo cristão deve contribuir financeiramente conforme resolveu no seu coração, não a contragosto nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então guarda essa palavra no teu coração, sempre que alguém quiser te confrontar nessa área financeira, isso dentro da religião, isso dentro do evangelho, mantém na tua cabeça esse texto, Colossenses. Deus ama ao que dá com alegria. Ofertas voluntárias, ofertas de amor. Dízimo é lei antiga, é Antigo Testamento. Nova Aliança, ofertas voluntárias, ofertas de amor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero muito saber a sua opinião sobre ele. Deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de compartilhar com alguém. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E mais do que isso, saber a sua opinião é importantíssima. Então, deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo.